Vasco em Destaque. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vasco em Destaque. Muito prazer, eu sou o Rafael Júnior e se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, dê o seu like ou dislike, avalie o nosso conteúdo e também comente os nossos assuntos. E vamos falar aí do Vasco, que fez uma partida horrível, uma partida que é para se lembrar o resto da temporada. O Vasco muito mal no jogo, um time muito abaixo, muito aquém. Se a gente passou raiva contra o Madureira e contra o Botafogo, hoje então a vaca foi pro brejo, literalmente. O Vasco que jogou aí, o Vanderlei fez sua parte, o Zeca bem abaixo, o Zeca que a gente conhece, que joga pelo Vasco da Gama, não entrou em campo hoje. O Léo Matos também errando muito, muitos passes pequenos, errados. Isso aí deixou a gente muito constrangido. Deu aquela sensação de insegurança que num jogo decisivo o Léo Matos não vai corresponder à altura que ele tinha, né, até então aí, mostrando nas outras partidas. Já então aí, as nossas zagas, reservas, né, o Ricardo Graça, meio para lá, meio para cá, não tem como cobrar muito, mas o Hernando, muito apagado, furando a bola, errando muito passe. E o nosso meio de campo, parecia que aquele brilho que tinha se apagou, né? O Matias Galarza não conseguiu desenvolver seu futebol, o Andrei não entrou em campo, não parecia o Andrei das outras partidas, as bolas alçadas na área, muito mal batidas. Também o Vasco mostrou aí inoperância também em jogadas rápidas. O Vasco ficou totalmente fechado, não conseguia movimentar. Agora vamos aguardar aí a semana para poder ver aí se o Vasco melhora, corrige os erros que são muitos. Os jogadores também aí que ficaram treinando às 11 horas da manhã durante a semana, parecia também que no segundo tempo não se adaptaram ao horário, sentiram muito. O Operário ficou muito à vontade, jogando como quis o tempo inteiro. O mais assustador foi no segundo tempo, mesmo com o placar de 2-0, o Operário ainda teve duas bolas no segundo tempo, batendo aí na trave do Vasco. Isso é muito importante a gente falar aqui. É dessa forma aí que o Operário jogou, que nós queremos o Vasco, entendeu? Para o resto da temporada. Mesmo ganhando os jogos, buscando sempre o gol. Porque o gol é a emoção forte do futebol. E quando faz mais gol, é bem melhor. Porque, além de empolgar a torcida, aumenta os números positivos que o Vasco não tem há muito tempo. E também outra coisa, e vai de passagem, ajuda muito dentro do campeonato nos momentos decisivos. E a gente vai aguardar aí. O Marcelo Cabo, para mim, aí, deu uma tragédia também de entrevista pós-jogo, falando lá que realmente, ele até concordou que o Vasco não jogou bem, mas começou a falar umas coisas lá que eu não entendi muito, sabe? Querendo tapar o sol com a peneira. E aqui eu não tapo o sol com a peneira não, Marcelo Cabo. Foi mal, foi ruim, foi péssimo. Mas a palavra que eu vou dizer para vocês é o seguinte: uma partida que é para se lembrar o resto da temporada. O Vasco muito mal no jogo, um time muito abaixo. E aí eu pergunto ao amigo torcedor, mais um final de semana trilhando o caminho da derrota na história do Vasco da Gama. E eu fico pensando, 3 meses se preparando, Campeonato Carioca, muito mal, Taça Rio, na Bacia das Almas, o Vanderlei pega pênalti e salva o Vasco, e simbolicamente um título aí para um 5º lugar, e muita gente batendo palma. Muita gente não, pouca gente. Na verdade é que muita gente, que a gente fala assim, pelo número de pessoas ainda batem palma para essa diretoria. Então, vamos aguardar aí mais uma semana. Marcelo Cabo vai ter a semana aí para trabalhar. 2 partidas encardidas para poder jogar contra o Boa Vista, valendo 2.700.000. Vamos ver aí se o Vasco se renasce das cinzas como uma fênix e faça 2 boas partidas, e já olhando aí a partida do final de semana, pois ficou muito ruim esse início de Série B com derrota dentro de casa,
um futebol bem abaixo, não teve esforço de reação para poder aí matar o jogo e fazer, né, o dever de casa, que é vencer. Mais uma vez, a gente vem falar aqui que o Vasco carece realmente de um choque de realidade, pois Vanderlei, Léo Matos, Zeca, também Andrei, o Vasco precisa treinar, mas treinar consciente e também treinar a mente, porque os jogadores entraram nitidamente muito nervosos. Parece que nunca tinha entrado em campo na vida, ou parecia até mesmo que era uma final de Copa do Mundo. Mas eu bem acho, no meu entender, que o Vasco entrou achando que poderia ganhar na hora que quisesse. Infelizmente. Esse é o Vasco que a gente tem aí. Infelizmente, a gente vai torcer para o Vasco voltar à Série A, mas eu falo para vocês, vascaínos, não vai ser fácil. Com o time que está sendo montado, o elenco que está sendo criado, que se formou, que já disseram aí que não vai contratar, se contratar é só mais um, aí estão numa pendência aí de Anderson Martins ou Dedé. Ninguém sabe. Vamos aguardar. Porque o Vasco hoje jogou como time pequeno, jogou se defendendo. O time do Operário, como time visitante, fez as honras da casa. Fez as honras da casa. Partiu para cima e conseguiu o placar. O Vasco precisa de um choque de realidade para que possamos trilhar caminhos diferentes. O Vasco cada vez mais se afundando. Tem que ter um comandante nesse navio para poder dizer assim, olha, Marujo, se você está aqui é porque tem um propósito, mas vamos fazer bem feito, para fazer uma vez só. Porque não acredito que esses jogadores, com salários em dia, com CT, com tudo que o Vasco tem dado de melhor do que os outros anos, esses caras fazer corpo mole no início do campeonato. Parecia que não tinha entrado em campo. Falo para vocês, é de deixar o torcedor chateado, zangado. Aí o torcedor quebra o estádio, xinga, reclama nas redes sociais, aí vocês falam assim, ó, é do candidato X. Não, não é do candidato X. Vocês têm que entender, diretoria, que o Vasco tem que ter sempre seu comandante, os seus comandados saber que o Vasco é outro estilo, é outra situação, é outra parada. O Vasco não é dessa forma não, vamos entrar os 11 e der o que der. Não tivemos hoje nenhum jogador explosivo que gritasse em campo, que chamasse atenção, que chegasse pro companheiro, vambora, vamos correr, porque aqui ó, é Vasco. Não tivemos. Há muito tempo eu não vejo isso. Há muito tempo. Se eu não me engano, o último que eu vi assim foi Guinea Azul. Só. De lá pra cá, se não me engano, em 2014, 2015. De lá pra cá, não vi mais nenhum. Então, eu falo pra vocês. Queremos os jogadores que amem a camisa do Vasco. Não vou jogar só por jogar. Tem que cair dentro. Cair em cima matando. Pois o time do Vasco é muito mais do que um time. É um amor, é uma paixão de milhares de vascaínos pelo Brasil e mundo. O Vasco é para quem acredita. O Vasco é ferro e fogo. É a cruz de Malta brilhando no alto mar. Pois a sua bandeira tripula nos altos da grande colina. O Vasco é para quem acredita. E nós, torcedores, acreditamos. Basta vocês, jogadores, comissão técnica e diretoria acreditar. Já que são vocês que vão estar durante o ano inteiro, vamos jogar. E vamos jogar de coração. E vamos se entregar até o último momento. Em todos os jogos. Para botar o Vasco na Série A. Pois o Vasco sempre foi gigante. O Vasco sempre foi gigante. O Vasco é para quem acredita.
E se vocês chegaram até aí, vamos acreditar, mas tem que começar de vocês. Tem que começar de vocês. Porque o Vasco não pode ficar como está. Saudações vascaínas, pois nossa missão é levar o Vasco aos 4 cantos do mundo e fazer dele um time forte e campeão. Porque gigante ele sempre foi. Saudações vascaínas. Vascaínos, vamos cobrar. Vamos cobrar até o último momento, porque o Vasco não merece isso. O Vasco não merece isso. Aquele abraço. E nós nos encontramos nos próximos vídeos. Saudações vascaínas.